E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal Fluminense, a UF, foi divulgado o conteúdo programático e convocamos a nossa tropa de elite de professores, dessa vez de língua portuguesa, para conversarmos aqui sobre esse conteúdo programático que foi divulgado. Aqui do meu lado, Alexandre Soares e Maria Aparecida para conversar com a gente agora. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos lá então da nosso conteúdo programático, o que a gente pode falar dele aí, o que foi divulgado, como é que o concurseiro, o nosso estudante aí da Degrau Cultural recebeu esse impacto? Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Primeiro, a banca COSEAC é uma banca eminentemente semântica. Então, boa parte das questões vai estar ligada aqui, vai estar ligada ao aspecto da chamada interpretação textual. Mas não é uma interpretação textual de mera volta ao texto, para compreendê-lo, não. É aquela interpretação que você tem de abstrair, tem de fazer uma abstração a partir do que você leu, ou seja, ler as entrelinhas do texto. Para isso, o melhor caminho, acredito eu, é por meio das provas COSEAC, estudar por meio das próprias provas. Por quê? Porque você começa a se familiarizar com aquele tipo de prova, com aquele tipo de questão, que também tem muito a ver com a sintaxe, aí é melhor. Esse conhecimento das provas anteriores é importante focar também nos enunciados, a forma como eles usam para poder chegar às questões. Analisando um pouquinho esse edital, a gente estava conversando aqui, e sintaxe você não vê diretamente sendo colocado aqui no edital, tá? Mas ela é cobrada de forma indireta. Então, são conteúdos que pressupõem que você tenha um conhecimento sintático. Então, você tem aqui as questões de concordância. A COSEAP, ela tem o costume de trabalhar muito as questões de concordância verbal. Gosta muito daquele tipo de sujeito inexistente, que tem uma concordância diferente, uma concordância específica, na verdade, um verbo até invariável, impessoal. Então, ela gosta desse tipo de questão, não é? A questão da regência, não é? A crase. E, na verdade, quando você olha esse conteúdo no edital, você pensa, não vou estudar sintaxe, mas, na verdade, a sintaxe é a base para que você entenda tudo isso aqui, não é? Então, tem que estar com isso em dia, para que você possa compreender os assuntos que estão aqui no edital. E é importante até ressaltar, desculpa cortar vocês, mas assim como nas demais disciplinas, a língua portuguesa você tem que ter uma base forte, normal, para quando for prestar qualquer tipo de concurso e depois ir segmentando de acordo com os editais, né? Talvez essa seja a matéria, você tem que estar preparado sempre na parte de língua portuguesa. Saiu o edital, vou dar uma olhadinha, recorro provas anteriores da organizadora para poder focar ali, entrar com tudo no estudo, né, na preparação. É verdade. É nesse sentido que eu até falo muito para meus alunos a questão da importância da base, né? E que base é essa? Na verdade, a sintaxe, a morfologia, dali você vai tirando as outras questões. E ter essa base bem reforçada e, mais do que isso, saber que a prova, você tem algumas bancas que sim trabalham com as questões classificatórias, sublinhar termo, pedir a classificação de forma mais fria, mas em sua grande maioria elas estão preocupadas com a aplicação, né? Para o aluno, infelizmente, os que vêm de escola não têm um conhecimento, não têm o costume do curso, que o professor, na verdade, traz isso, não é? A aplicação, que você vê muitas questões de emprego. De emprego, você vê pronome aqui, ele não quer a classificação muitas vezes do pronome, mas quer saber se você sabe usar o pronome, né? Então mais ou menos por aí. Você já tem que estar nadando, então a gente só vai melhorar o seu estilo. A performance. Então, você já tem de ter uma noção de predicação verbal, uma noção de classificação de sujeito, predicado, complementos verbais, por aí vai. Porque a partir daí você vai chegar a uma parte da sintaxe chamada concordância verbal, que boa parte vai estar ligada a descobrir o sujeito. Então, se você não consegue descobrir esse termo sujeito dentro de uma oração, você acaba não fazendo concordância verbal. Pelo menos em 99% dos casos. No caso dos verbos impessoais, que são invariáveis quanto ao número, então é a mesma coisa. Então você tem que ter uma noção do que é verbo impessoal, por exemplo, haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer, que não varia em número e não a questão do não variar. Ele vai variar no tempo, né?
havia, mas no número ele não varia. Então você já tem de ter essa noção também, lógico, para fazer uma prova como essa. Repito, vê se você concorda comigo. Isso fica aquém da parte, muito aquém da parte principal, que é a semântica. Alexandre, mas eu tenho uma dificuldade imensa nessa parte. O caminho é, por meio de provas, você tentar deixar isso mais próximo de você, né? Ficar mais confortável nesse tipo de questão, principalmente no tipo de texto que aparece na prova COSEAC, que não é um texto simples. Normalmente não são dissertações tranquilas, são textos mais filosóficos, textos mais pesados, mas com os quais você se acostuma tranquilamente. É só uma questão de treinamento. E morfologia, trabalhar principalmente a parte que mudou, a acentuação, a hifenização, então a ortografia, listinha de homônimos e parônimos, isso tudo é possível? É, lógico, tem de estar na ponta da língua também. Vale a pena ir prevenido, né? Não há dúvida. Quanto mais, melhor. A própria questão da interpretação, o conhecimento da estrutura do texto é importante, mais do que saber que um texto dissertativo, quem aqui nunca teve uma aula, né, de redação em que o professor falasse que o texto dissertativo tem aquelas 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas mais do que isso, saber que tipo de informação você vai encontrar em uma introdução, não é? Que tipo de informação você encontra em um desenvolvimento ou uma conclusão? Não é? Saber que, por exemplo, uma tese, saber que o tema são elementos que você tem justamente numa introdução. Se isso aparecer, por exemplo, numa pergunta, você já tem uma noção em que parte do texto esse tipo de informação você vai encontrar. Afinal de contas, o texto não é um amontoado de palavras, ele tem uma organização. E conhecer essa estrutura é o primeiro passo para que você possa interpretar bem um texto. Você saber como ele funciona internamente, não é? Isso é importante, porque às vezes é um texto, como o professor falou, pesado, filosófico, mas se você tem uma noção da estrutura, isso já te ajuda. É o mapa da mina ali, né? Isso aí. Não pode desprezar o texto. Não há dúvida. Não há dúvida. Tem que absorvê-lo, né? Já tem que começar ele a vai prova, ser ele vai ser o grande companheiro da prova. Então não há questão isolada. Então tudo está dentro de um contexto. Então, e o texto é o meu grande aliado. Se eu entender esse texto, cuidado também com o valor semântico de conectivos, está muito claro dentro do edital, saber a diferença entre por quanto, por conseguinte, com quanto, posto quanto, ainda que. Tem de estar na ponta da língua isso. Então, se você não sabe a diferença entre com quanto, por quanto, a medida que e na medida em que, como é que você entende um texto? Não, você lê um texto. Ler um texto e entender um texto são situações diferentes, são ações diferentes. Então, para isso, você vai ter de ter uma noção legal também desses tais conectivos, valor semântico de conectivos, matéria certa da prova COSEAC. Isso é líquido e certo. Na verdade, isso também ajuda também na interpretação, visto que os conectivos eles funcionam como uma placa de sinalização no seu texto. Então, às vezes a banca ela retira um trecho e quer saber o porquê do autor ter afirmado aquilo. E, na verdade, quando você volta ao texto e você vê aquele trecho, você vê que o autor, na verdade, quando ele afirmou, ele colocou um conectivo, ele veio um porquê. Esse porquê sinaliza o que para você? Que ele vai exatamente explicar. Depois ele vem com uma outra conjunção. Então, aquela conjunção ela vai, na verdade, anunciando para você quais são as ideias que estão surgindo nesse texto, né? Então, esse conhecimento realmente dos conectivos, ele é muito importante, não é? Porque é mais uma ferramenta que você tem para conseguir interpretar, né? Ainda que o texto seja muito pesado, você vai usando esses elementos a seu favor. Com certeza, tá vendo como é bom conversar com quem entende? Pessoal, olha, queria agradecer e queria que vocês mandassem também agora um recado para os nossos estudantes, para o pessoal da Degrau Cultural. Como foi Alexandre Soares começou, agora as damas vão encerrar aqui o nosso bate-papo sobre o conteúdo programático. Bem, o recado que eu dou para os meus alunos, ou para os alunos da Degrau Cultural, né, é que é possível. Sabe, eu vejo muitos alunos pensando, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é possível conseguir fazer uma prova dessas e conseguir um cargo público? É possível desde que você se proponha isso. Não é? Só não é possível para aquele que desiste, aquele que fala que, não é, de antemão fala, coloca que desiste. Tá? Mas a partir do momento que você se propõe a estudar com calma,
não é? E se permite, tenha paciência com você, que às vezes a gente fala assim, ninguém tem paciência, mas às vezes você desiste, você não tem paciência consigo mesmo. Então, na verdade, assim, ter paciência é possível, desde que você se empenhe, tá? Não existe aquele cara que consegue a vaga, né, pública porque ele é um cara extraordinário, nasceu pronto, não. É aquele cara insistente, então você tem que ser um insistente, né? Estudar até passar e agora é possível, né? É a oportunidade está aí. Foi dada, né? Só saber aproveitar a oportunidade. Lógico. Você precisa de uma oportunidade, então ela está aí. Já foi dada. Repito, é exatamente isso. É estudar até passar. Então, ter a paciência de ficar numa filinha de cinema, porque certamente você vai comprar o seu bilhete. E também, não há dúvida, é uma prova considerada uma prova mais bem elaborada, é uma prova mais difícil, mas só que com estudo e por meio das provas anteriores, certamente você vai chegar mais bem preparado. Com certeza. E dando uma olhada nesses detalhes, né, um dos detalhes mais importantes, como a sintaxe, o aspecto, né, o valor semântico conectivos, isso é importante frisar. Olhar provas anteriores, esse é o caminho, exercício. Menos teoria e mais exercício neste momento. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. A gente se encontra talvez aí na correção da prova, né? A Se gente Deus vai quiser. tirar a prova real para ver se estava certo ou não. Vamos fazer as apostas. Tchau. Valeu pela companhia, pessoal. Fique sempre por dentro das redes sociais da Degrau Cultural. E se tiver alguma dúvida, entre no site degraucultural.com.br. Lá tem cursos online, apostila, tudo que você precisa para se preparar. Até a próxima.